parte integrante da tradição indo-europeia é a ideia de um monarca sagrado. Talvez esse elemento seja inerente à tradição primordial como um todo. Essa declaração tentou repetidamente desafiar e até apresentar a ideia de que os indo-europeus são inerentes a algum tipo de republicanismo. No entanto, essa afirmação não corresponde nem aos dados acadêmicos, nem aos dados tradicionais obtidos de fontes como a mitologia. A ciência moderna sabe pouco sobre a estrutura social dos caucasianos primitivos. No entanto, as tribos Guanche, que viviam nas Ilhas Canárias, são descritas em detalhes. Os Guanches eram uma relíquia do tipo racial Cro-Magnon, ou seja, primitivos caucasianos. Os Guanches tinham um sistema bastante extenso de hierarquia de classes e, o que é especialmente curioso, tinham uma monarquia. Era uma monarquia do chamado tipo tribal, com um sistema de herança em escada. Ou seja, a atenção principal estava voltada não para a personalidade do monarca, mas para sua filiação familiar. Ao mesmo tempo, o poder, via de regra, não passava de pai para filho, mas de irmão mais velho para mais novo. Assim, a supremacia no clã pertencia biologicamente ao homem mais velho. As famílias dos líderes monarcas eram reverenciadas pelos Guanches como sagradas e exerciam uma suzerania coletiva entre as tribos, semelhantes à que a dinastia Rurik exercia em Kievan Rus. Apesar da relativamente fraca estratificação patrimonial entre os Guanches, a pessoa do rei era cercada por um culto, o que atesta a sua sacralização. A comunicação do rei com seus súditos incluía rituais de adoração, como, por exemplo, beijar os seus pés. O funeral de um rei era acompanhado por sacrifícios humanos. É curioso que existisse um culto aos restos mortais do fundador da Sagrada Família Real, muito reminiscente do culto cristão às relíquias dos santos. Assim, os únicos proto-caucasianos descritos no tempo histórico não apenas tinham uma forma monárquica de governo, mas também atraíam com um caráter sagrado pronunciado. Na era da Antiguidade, a ideia da sacralidade das famílias reais recebeu sua continuação lógica. Em quase todas as políticas gregas antigas que tinham uma formação monárquica de governo, os monarcas eram considerados parentes dos deuses, não de forma simbólica, mas no sentido direto e literal da palavra. Note-se que a origem divina dos representantes das famílias reais não era questionada nem mesmo nas políticas, cujos habitantes preferiam uma forma democrática de governo. Na Roma Antiga, mesmo em sua época republicana, algumas famílias aristocráticas erigiam a sua genealogia aos deuses. É curioso que Júlio César se orgulhasse de que sua família remonta aos reis por parte de pai e aos deuses por parte de mãe. Essa circunstância sugere que a Revolução Cesariana, que destruiu a República e fundou o Império, foi algo mais complexo, numa dimensão metafísica, do que a simples substituição da democracia pela ditadura. Na Europa pré-cristã, também havia um culto às sagradas famílias reais. Os monarcas dos antigos germânicos elevaram seu clã aos deuses, principalmente a Odin. A hipótese do republicanismo dos antigos alemães, apresentada no século XIX, não se sustenta. Foi brilhantemente refutada por Bloch em sua obra fundamental King's Wonder Workers. Uma citação da qual dedicada a este problema deve ser citada na íntegra. Talvez eu seja repreendido por não ter dito uma palavra nessas páginas sobre outrora a famosa teoria, segundo a qual os alemães eram originalmente republicanos. Na verdade, todos sabem que toda uma escola histórica, predominantemente alemã, considerou o poder real alemão uma instituição tardia, que surgiu, pelo menos entre os alemães ocidentais, somente após uma convulsão tão grande como era a das conquistas. Correndo o risco de ser acusado de atitude de desdém em relação aos antecessores, direi, no entanto, o seguinte: essa teoria, no fundo, não merece sequer uma refutação detalhada, quando seus proponentes tentam se apoiar nos textos e não apenas cativados pelas miragens sedutoras do iluminismo ou do romantismo, tornam-se vítimas de um duplo mal-entendido, que tudo explica. Primeiro, esses defensores do republicanismo retrospectivo usam acriticamente a terminologia dos autores latinos quando descreviam a sociedade alemã. Usavam o nome daqueles, referindo-se aos líderes de grandes tribos. Os líderes de associações tribais de menor escala eram chamados de príncipes. Se traduzirmos esses termos para o francês ou alemão sem uma explicação preliminar,
isso será simplesmente um absurdo. Em termos de sociologia moderna, tanto os príncipes como os reges nada mais são do que reis, ou seja, monarcas, que recebem o poder por herança. Falo deliberadamente sobre o poder hereditário, porque é com ele que se liga o segundo dos mal entendidos que mencionei. Do fato indiscutível de que as eleições desempenharam um papel importante na proclamação dos príncipes e mesmo dos reges, esses autores concluem que ambos, mas sobretudo os príncipes, eram magistrados puramente eleitos e, assim por dizer, presidentes de uma república em miniatura. No entanto, dizê-lo é esquecer que, ao lado da legitimidade pessoal, havia também a legitimidade genérica. Se um povo escolhe seus dirigentes exclusivamente entre os membros de um mesmo clã, que transmitem o seu poder geração em geração pelo sangue, podemos e devemos falar de poder hereditário. Entretanto, na minha opinião, o estado de coisa usual entre os antigos alemães era exatamente isso. É curioso que os antigos alemães muitas vezes escolhessem líderes que não tinham status real e eram nomeados devido às qualidades pessoais. No entanto, isso em nada cancelou a admiração pelos reis divinos, que tinham um status sagrado devido à sua origem. A relação entre a função dos monarcas e dos líderes é analisada por Julius Evola em sua obra Fascismo Visto pela Direita. Do ponto de vista da doutrina pura, não se pode dizer que a diarquia seja necessariamente misturada como resultado de algum compromisso indigno. Também pode ter legitimidade tradicional, tipificada pela antiga ditadura romana. No entanto, deve-se entender claramente que os antigos romanos entendiam a ditadura não como uma instituição revolucionária, mas como uma instituição prevista pelo sistema de legislação vigente como uma medida temporária, válido até o fim de uma emergência ou a solução de tarefas difíceis, que exijam o envolvimento de todas as forças da nação. Os regimes tradicionais, não apenas europeus, também conheciam sistemas de poder dual como rex e dux, rex e heretigo ou imperator, principalmente no sentido militar da última palavra. O primeiro incorporava o princípio sagrado, puro e inabalável do poder e autoridade supremos. O segundo recebia poderes de emergência em tempos turbulentos ou para a solução de tarefas e assuntos especiais não condizentes com o rex pela própria natureza de sua função superior, ao contrário do monarca, que extraía sua autoridade da função puramente simbólica da não-ação, que tem, por assim dizer, um caráter olímpico. O dux tinha que se distinguir por qualidades pessoais especiais. Após a adoção do cristianismo, a sacralização das famílias reais assumiu um caráter diferente. Uma ênfase particular começou a ser colocada não tanto na linhagem, mas nas cerimônias de unção. Assim, a igreja tentou colocar o nascimento real sob controle. No entanto, no final, prevaleceu a linha tradicional de sacralização da origem como tal. Foi repensado em espírito cristão, mas a sua essência permaneceu a mesma. A descrição da cultura medieval está repleta de fatos que confirmam isso. Uma espécie de resumo da sacralização cristã do sangue real pode ser uma citação de Joseph de Maistre, de que Deus faz reis, no sentido literal. Ele prepara as famílias reais, cuida de seu amadurecimento em meio a uma nuvem que esconde sua origem. Então eles brotam, coroado com glória e honra, eles conquistam. E isso é um grande sinal de sua legitimidade. Levantam-se como que por si mesmos, sem violência, por um lado sem intenção clara, por outro. É uma espécie de calma maravilhosa que é difícil de colocar em palavras. A usurpação jurídica parece-me a expressão mais adequada, ainda que um tanto ousada, para definir esse tipo de origem que o tempo se apressa a santificar. A proporção do significado de unção e origem ilustra perfeitamente a afirmação de Luís XIV, usada por ele mesmo em suas memórias: sagrado, mais augusto. Mas o sangue tem vantagem. A usurpação jurídica parece-me a expressão mais adequada. Na era da modernidade, as famílias monárquicas encontravam-se numa posição extremamente ambígua. Mesmo aqueles países onde a monarquia foi preservada, ela foi realmente transformada em um mecanismo. Isso trouxe uma enxurrada de críticas à monarquia dinástica, não apenas da esquerda, mas também da direita, de posições tradicionalistas. O tempo dos reis acabou, o que agora é chamado povo é indigno de ter um rei, afirmou Friedrich Nietzsche com amargura. A ideia de que um monarca, pela graça de Deus, já não é possível porque simplesmente não será considerado como tal, foi avançada por Donoso Cortés. Nesse sentido, suas simpatias se voltaram para a ditadura. Julius Evola também foi muito crítico das monarquias contemporâneas.
o que, no entanto, não impediu de permanecer um firme defensor da monarquia dinástica. Ernst Jungern também era muito crítico em relação à monarquia, cuja atitude em relação a ela variava de abertamente negativa, na década de 1920, a neutra cética, em sua obra Rivarol. No entanto, o principal não pode ser tirado dos representantes modernos das famílias augustas, sua origem, seu sangue. O representante moderno da família real pode até negar sua condição sagrada, porém não pode deixar de ser o que é. Menos importante ainda é o que as outras pessoas pensam dele. De qualquer forma, os representantes das famílias mais augustas continuam sendo seres especiais em cujas veias corre o sangue dos deuses pré-cristãos e dos santos cristãos. Neste contexto, é curioso que representantes de todas as famílias reais da Europa tenham genealogias próprias, pelo menos vários santos cristãos geralmente reconhecidos no Oriente e Ocidente. Voltando-se para a tradição védica, pode-se criticar as famílias augustas modernas com base na afirmação de que um Brahmana não iniciado não é melhor que um Sudra. No entanto, ao fazer isso, não devemos esquecer que um Sudra permanecerá um Sudra de qualquer maneira, e um Brahmane não iniciado pode potencialmente passar pelo procedimento de um segundo nascimento e adquirir seu status metafísico em sua totalidade. É necessário se deter mais detalhadamente na avaliação da monarquia dinástica e na filosofia clássica do tradicionalismo integral. As obras de Júlio Evola certamente desempenham um papel especial. Como antes mencionado, Júlio Evola criticou duramente a implementação da prática do princípio monárquico na forma de monarquias constitucionais modernas. No entanto, o próprio princípio monárquico era de fundamental importância para ele, muito além dos limites da política profana. Para ilustrar, é necessário citar uma citação bastante extensa do pensador. Qualquer forma tradicional de sociedade se distingue pela presença de seres que, por sua superioridade inata ou adquirida em relação à condição humana ordinária, encarnam o ser vivo e presença ativa de um ser superior, no próprio coração da ordem transitória. Segundo o significado íntimo de sua etimologia e o significado original de sua função, este é precisamente o pontífice, o construtor de pontes ou estradas. Além disso, o pontífice era tradicionalmente identificado como rei. De acordo com os costumes de nossos ancestrais, o rei era ao mesmo tempo pontífice e sacerdote, relata Sérvio. Na tradição nórdica dizia-se que o líder se torne uma ponte para nós. Assim, os verdadeiros governantes invariavelmente personificavam a vida que está além da vida, pela própria presença ou graças à sua mediação de ponte. Graças ao poder dos ritos, que ganhavam eficácia pelo seu poder e pelas suas instituições, das quais eram o centro, a influência espiritual permeou todo o mundo das pessoas com sua luz, criando raízes em seus pensamentos, intenções e ações, criando uma barreira para as forças das trevas, da natureza inferior, ordenar toda a diversidade da vida de modo que possa servir de base virtual para a realização da luz, proporcionando condições gerais de bem-estar, saúde e felicidade. A base primária do poder dos direitos dos reis líderes, ou seja, o que obrigava os outros a obedecê-los e reverenciá-los e honrá-los no mundo da tradição, era justamente sua transcendente qualidade sobre-humana. Não que era apenas uma figura de linguagem vazia, mas poderoso e causando reverência à sagrada realidade. Quanto mais se reconhecia a ordem ontológica daquilo que procede e transcende o visível e o temporal, mais se reconhecia a tais seres um direito superior, natural e absoluto. A concepção puramente política de soberania que surgiu em tempos posteriores de decadência e que afirma que o poder é baseado na força bruta e coerção ou em qualidades naturalistas e transitórias como inteligência, sabedoria, destreza, coragem, física, preocupação cuidadosa do bem-estar coletivo, são sociedades tradicionais absolutamente estranhas. Pelo contrário, esta base sempre teve um caráter metafísico, ou seja, para o mundo da tradição, a ideia de que o poder é dado ao governante por aqueles a quem ele governa é totalmente inaceitável, e a sua autoridade é uma expressão divina da sociedade e está sujeita à sua sanção. O próprio Zeus deu aos reis de origem divina, onde Quemis, como uma lei dada por cima, é completamente diferente do que mais tarde será chamado Nomos, a lei política da sociedade. Assim, qualquer poder mundano baseava-se no domínio espiritual da natureza divina oculta sobre a aparência humana. Por exemplo, de acordo com a tradição indo-ariana, os governantes supremos não é um mero mortal, mas uma grande divindade em forma humana. Os egípcios viam em seu faraó a encarnação de Ra ou Horus. Os reis de Alba e Roma personificaram Janus, Assírio Baal
iraniano, o deus da luz. Da mesma forma, Til, também conhecido como Tyr, Odin e Ásis, eram governantes do norte da Alemanha. Os reis gregos de ciclo dórico-aqueu eram chamados de Diotrefes ou Diógenes, que indicava sua origem divina. Por trás da variedade de imagens míticas e sagradas, o entendimento da realeza como transcendência imanente, isto é, presente e atuante no mundo, permaneceu um princípio invariável. O rei, um ser não humano, sagrado por seu próprio ser, sua presença era o centro, o ápice. Ao mesmo tempo, continha o poder que dá efetividade a ações rituais por ele realizadas, as quais viviam parte integrante do verdadeiro reino e dos pilares sobrenaturais da vida comum no âmbito da tradição. Portanto, a dignidade real foi reconhecida de forma natural. Ele praticamente não precisava de força material. Ele se afirmou principalmente por meio do espírito. Brilhante é a posição de um deus na terra, diz o texto indo-ariano, mas queima os fracos com seu esplendor. Somente aquele que tem a coragem de fazê-lo é digno de se tornar um rei. O governante parece um seguidor dos ensinamentos daqueles que são deuses entre os homens. Nas questões práticas da política atual, Évola também enfatizou o papel fundamental do princípio monárquico. Em quase todos os estados tradicionais, a coroa serviu de base para encarnar o princípio supremo e imutável da autoridade política pura. No entanto, é seguro dizer que sem uma ideia monárquica, um verdadeiro movimento de direita é privado de seu centro natural de gravidade e cristalização. Isso é fácil de provar em exemplos históricos, o que, no entanto, está além do escopo de nossa história. O mais indicativo a esse respeito é a época mais próxima de nós, quando mesmo regimes que conservaram parcialmente seu caráter normativo e tradicional perderam sua estrutura monárquica. A atmosfera que então prevalecia, mesmo as repúblicas aristocráticas e oligárquicas outrora existentes, se revelariam imediatamente pervertidas. As razões para esta situação estão enraizadas em um passado ainda mais distante. Mesmo as repúblicas aristocráticas e oligárquicas outrora existentes se revelariam imediatamente pervertidas. As razões para essa situação estão enraizadas em um passado ainda mais distante. Na era pós-moderna, o mundo inteiro é essencialmente uma ilusão. Clareza e clareza estão completamente ausentes. Apenas a legitimidade das instituições tradicionais está em questão. Cada vez mais surgem dúvidas sobre a realidade de transmissão das influências tradicionais que são substituídas por força por detrás das quais existe uma contra-iniciação. Particularmente preocupante é o fato que, nessa atmosfera, o mal, claro no sentido metafísico e não no sentido moral da palavra, pode assumir a forma de bem. É sobre esse cenário que adverte o conceito de anticristo conhecido na tradição cristã. Nesta época, a ideia de legitimismo assume um significado especial, uma vez que a linhagem e o sangue permanecem fatores quase impossíveis de simular. Os adeptos da grande paródia podem vestir-se de santos, heróis e até mesmo os lutadores por valores tradicionais, mas não podem mudar sua origem. Isso nos permite esperar que os representantes das famílias sagradas que vivem em nosso mundo possam desempenhar um papel importante, talvez decisivo, na resistência às forças do mal. De fato, pelo próprio fato da sua existência, eles testemunham a presença viva e real de um elemento sobrenatural no mundo da humanidade moderna.